Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente tem uma convidada especial que já esteve conosco, que é a Fabiana Bechara. Nós vamos conversar um pouquinho sobre educação digital. A Fabi já deve estar chegando. Enquanto isso, as pessoas também vão chegando, né? Eu acho que ela ainda não viu que eu tô. Deixa eu tentar chamar a Fabi. Agora sim. Oi, 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 tudo bem? tudo bom? Boa noite. As pessoas estão chegando. Olá, Rafael. Saudades Quanto tempo, né? A gente só se vê agora pelo virtualmente, virtual. ou então toda paramentada, né? Que É a gente nem se verdade. reconhece. É, essa semana nós nos encontramos, né? É, de touca, Verdade. óculos, jaleco e todos os cuidados necessários. É. Você sabe que eu passei semana passada por uma fisioterapeuta também na rua? Aí, oi, tudo bem? Aí ela, oi, quem é? Tava demais. Eu de cabelo preso, de máscara, óculos escuros. Aí, ai, desculpa, não te conheci. Falei, entendo bem. É diferente, né? Exato. Então, Fabi, eu estava dando boa noite aqui para as pessoas, agora já estão chegando, né? Dando boas-vindas a todos mais uma vez aqui no nosso Instagram do Estímulo. Nós estamos tentando fazer, né, toda semana alguma live interessante para todos. Vínhamos conversando sobre fala e linguagem, agora a gente está conversando um pouquinho mais sobre assuntos relacionados à aprendizagem. Então, hoje Fabi vai falar, Fabiana Bichara, né? Vai falar sobre educação digital. Aí, semana que vem, ela volta para falar sobre games, né? E aí depois a gente também tem uma proposta que Lore, que também é psicóloga lá do Estímulo, ela conversa um pouquinho sobre a questão da educação sexual, né? Porque a gente está trazendo vários temas relacionados à educação, né? Então, a gente está lançando cada semana a postagem da live, porque são muitas agendadas, né, até o final do mês, senão a gente vai deixar todo mundo doido. Então, vamos por partes. Meu nome é Bárbara, né, Bárbara Vale Ottoni, eu sou fonoaudióloga psicomotricista e dirijo aqui o Estímulo junto com a Célia Salles, que está aí presente também, que também é fono, psicomotricista, já falou inclusive aqui pra gente. E Célia também vai trazer o pessoal do PAC. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o processamento auditivo central, que é a especialidade dela, né? E em agosto nós temos um evento, dia 8 de agosto, que é uma mesa redonda sobre síndrome de Down, no aspecto da equipe multidisciplinar. E também estamos lançando um curso de neurodesenvolvimento. Mas o curso a gente, na verdade, ainda não lançou, né, a divulgação, porque a gente lançou primeiro a mesa redonda. Então tem muita coisa bacana acontecendo, a gente está, né, nesses encontros virtuais, muitas reuniões pela telinha, né, Fabiana? Se Mas acostumando nós já com esse estamos, formato. isso, já estamos também fazendo alguns atendimentos presenciais, porque esse novo normal exige da gente toda uma adaptação, né, com toda a EPI, enfim, com tudo que a gente tem direito.
E vamos começar, né? Porque agora já deu tempo das pessoas irem chegando. A nossa convidada hoje é a Fabiana Bechara, que é educadora, psicóloga, mestre em educação, né? A Fabiana trabalha tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental universitário também. Enfim, faz consultoria, palestras, né? Está concluindo agora também a psicopedagogia. Enfim, muita informação, muita bagagem, né, Fabi? E aí, Bastante. Fabiana sempre gostou dessa parte tecnológica. Ela, inclusive, dá um monte de suporte pra gente. É a minha praia em alguns aspectos, né? Porque também não sou nenhuma nativa digital aí, né? Também tenho as minhas limitações, até porque esse mundo muda tanto, né? E a ideia hoje é um pouquinho a gente conversar sobre isso, né, Bárbara? Tô vendo que minha mãe entrou, olha que delícia, mãe, eu tô aqui. Legal. Mãe, tô na Globo, Que né? delícia. Minha mamãe. Vou ficar mais nervosa hoje porque a mamãe tá me assistindo, olha isso. Mas nessa trajetória aí, né, já passei aí por várias experiências com tecnologia educacional, né? O meu mestrado em educação é na área de tecnologias da informação e da comunicação, né? Então, de alguma forma, transitei aí por esse mundo de tecnologia por um tempo, né? E é uma coisa que eu gosto muito, né? É uma área que eu gosto, que eu tenho um interesse. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque, de alguma forma, até com essa questão da educação online, isso chegou mais forte ainda. Fabi travou. Travou para vocês, gente? Voltou. Travou. Vi a bolinha circulando em cima, eu falei, travou. A Eu já internet estava deu aqui uma achando parada. que era eu também, né? Não, foi a minha mesmo, que eu vi, começou a ficar lento. Bom, então eu estava falando aí que, na verdade, essa coisa da educação digital, desse mundo digital, sempre esteve presente, já tem há um tempo, né? Tanto é que esses termos, né, que eu falei aí de nativo digital, né, internet, a gente já convive com isso, já tem um certo tempo, mas isso ficou mais em voga, ficou mais presente na nossa vida nesse contexto que a gente está vivendo, né? Quando que a gente estaria conversando assim, né, Bárbara? A gente estaria, né? O natural seria a gente estar lá no estímulo, todo mundo conversando, até porque a gente gosta disso, se abraçando, né? Tendo aquele olho no olho, todo aquele contato. Mas a nossa própria realidade fez com que esse virtual, com que esse online chegasse com mais força, né? E alcançasse espaços que já eram possíveis de serem alcançados há bastante tempo, mas que antes ele não havia chegado, como, por exemplo, na escola, na educação básica, né? E aí tudo isso trouxe para a gente uma série de questionamentos e preocupações que, de alguma forma, talvez a gente não tivesse antes, tanto como profissionais de educação, profissionais de desenvolvimento infantil, né? E como pais, né? Pais e mães, porque esse mundo está aí, está na mão dos nossos filhos, né? Agora tá ensinando a eles, eles estão aprendendo por esse virtual, e a gente precisa pensar um pouquinho como é que é isso, né? E da mesma forma, quando a criança começa a sair, começa a transitar por outros espaços, né? Quando o indivíduo sai do grupo social inicial, que é só a família, e começa a conviver em outros espaços, existem regras, existem cuidados, existem padrões, né? A gente se preocupa tanto com esses padrões nesses outros espaços e às vezes a gente esquece que o estar presente nesse espaço virtual, nesse mundo online, também requer alguns cuidados, também requer alguns padrões, né? E que a gente precisa estar atento de alguma forma. E aí existe toda uma área de estudo e uma série de profissionais que estudam isso muito a fundo, não é a nossa pretensão aqui entrar em todos os detalhes, né, Bárbara? Mas levantar esse questionamento e levantar essa reflexão do que seria essa educação digital. Da mesma forma que a gente fala de uma educação ambiental, de uma educação alimentar, né? Da gente pensar um pouquinho nessa educação digital.
né? E essa educação digital, ela traz alguns princípios que são assim, essenciais que a gente entenda logo de começo. O primeiro é que às vezes a gente faz principalmente nós que não somos nativos digitais, que crescemos, tivemos uma infância sem essa virtualidade, né? A gente às vezes faz uma separação como se o virtual não fosse real, né? A gente às vezes entende esse virtual como algo irreal. E isso faz com que nós, adultos não nativos digitais, consigamos muitas vezes separar o que é a nossa vida real do que é a nossa vida virtual, né? A gente constrói a nossa identidade real. E no mundo virtual a gente carrega essa mesma identidade. Essa geração que já nasceu com esse mundo virtual, eles têm uma outra lógica, né? O virtual é tão real quanto real, né? E às vezes é um outro real, onde eu posso ser uma outra pessoa, né? Onde eu posso construir N identidades, né? E aí essa garotada tem 3, 4, 5 e-mails, um e-mail da minha personalidade de gamer, né? Um perfil da minha personalidade na escola, um outro perfil, e essa garotada vai criando aí outras formas de viver nesse outro real que é esse mundo virtual. Então é muito importante que a gente entenda que existe uma outra forma, um outro espaço de mundo, né, um outro real que está aí e que essa garotada convive de uma forma diferente que a gente convive, né? Que é uma outra forma de pensar, um outro mindset, né? E a gente percebe isso em pequenas coisas, né? A gente é tão padronizado, por exemplo, em fazer as coisas da esquerda para a direita, que eu tenho certeza que todos nós, né, não só os da minha faixa etária e mais velhos, mas como alguns mais novos também, quando começou a usar o Instagram, teve dificuldades de navegar do sentido contrário, né? A gente sempre vai procurando, paginando, né, da esquerda para a direita, isso na nossa cultura, né? A gente vai paginando da esquerda para a direita. Então, a gente até no virtual, a gente faz esse movimento. Aí, quando o software oferece algo no movimento contrário, a gente não acha. As crianças acham rapidinho, porque eles já têm um outro modelo, eles já nasceram no mundo que não é da esquerda para a direita, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, para um lado para o outro, que você clica, né? O meu pequenininho, que fez 3 anos agora, ele volta e meia vai com o dedinho na televisão, que ele acha que tudo é touch, né? Ele acha que a televisão é touch, ele acha que tudo ele vai resolver com esse novo modelo. São pequenas coisas que mudam a forma de enxergar o mundo. Então, a gente precisa entender que esse novo mundo, ele traz consigo algumas preocupações, né? E aí, quando a gente fala de educação digital, né, Bárbara, a gente tem aqueles 4 pilares, né? Os 4 S's. Isso é legal, porque eu acho que deve ser novidade para muita gente, né, Fabi? Assim. São pilares que são interessantes da gente pensar, dos efeitos desse mundo digital na nossa vida. E aí, quando a gente pensa que ele traz efeitos em 4 grandes áreas, a gente começa a pensar que a gente tem que ter cuidados nessas 4 grandes áreas, né? Então, quais seriam essas áreas? A saúde, a segurança, o saber, né? E todo o aspecto de socialização, né? Falando aí de socialização, que foi como eu comecei falando dessa coisa da identidade, né? Esse espaço digital, ele traz outras formas da gente se comunicar, da gente se socializar, da gente se relacionar, né? Inclusive imprimindo novas linguagens, né, Bárbara? Essa linguagem, parece que a gente retrocedeu essa linguagem em ícones, né? Né? E que eles se entendem muito bem, e que às vezes as pessoas de mais idade têm dificuldade, né? A gente às vezes sempre fala nas palestras, né, de uma avó, de um avô que usou o ícone, que era um ícone de dar um soco, achando que era para dizer que era legal, faz soquinho, né? Porque as imagens têm muito a ver com gírias, com contexto, né? É linguagem mesmo, né? Então, essas outras formas de comunicação trazem outras formas de se relacionar, né? Quem aqui não passa com os filhos em casa, quem tem filhos pré-adolescentes e adolescentes, que eles falam, não, é meu amigo, mas é um amigo que ele nunca viu, porque é um amigo virtual, que ele conheceu no jogo, né? Então, são formas de estabelecer relações, inclusive afetos, né?
namorados virtuais, namoros que começam, né, através desse mundo digital. Quer dizer, formas de se relacionar, mas que trazem alguns riscos, né? E que a gente precisa pensar que riscos são esses quando a gente pensa nessas relações que os nossos filhos estão estabelecendo, né? E aí, essas mudanças no processo de socialização trazem consigo também questões de segurança. Quem é esse outro com quem eu me relaciono? É uma criança? Né? Porque eles acham que são todos criança. Não, é um amigo meu, tem 8 anos. Tem sim. Mas tem 8 anos mesmo? Você conhece? Você sabe quem é? Né? Então, essas novas formas de estabelecer esses contatos fazem com que a gente tenha que pensar, né, de que maneira os nossos filhos, as crianças e os adolescentes estão se relacionando. Essas formas muito objetivas de comunicação trazem inúmeros conflitos, e conflitos são sinônimos também de inúmeros sofrimentos, né? Quantos de nossos filhos não passam por dificuldades com os colegas por conta dessas comunicações virtuais objetivas, com figurinhas, né, em WhatsApp, né, em chats, em outras formas de comunicação que trazem impactos, né, nessa relação, né, de que será que ele me entendeu bem? Porque o olho no olho, quando a gente fala alguma coisa, a gente Vê a percebe se a expressão, pessoa né? gostou, se a pessoa não gostou. É igual em sala de aula, gente. O que os professores estão se queixando, né, dessa educação online, é o vídeo fechado, e aí eu não vejo se ele está prestando atenção, se ele não está, se ele está entendendo, se ele não está. Porque a gente lê, né, essa comunicação, ela é uma comunicação inteira, né, Bárbara? É gestual, né, é a fala, é a entonação. E nesse processo, com essas outras formas de comunicação que as ferramentas digitais nos possibilitam, elas trazem desafios de relação, né? E aí a gente estabelece conflitos, a gente estabelece, muitas vezes, né, inúmeros ruídos de comunicação que trazem desafios, né, não só para as crianças, como para a gente também, né? Quantos de nós, às vezes, peraí, não vou escrever, não. Outro dia eu e Célia foi assim, Célia, Fabiana, depois você me liga, porque esse negócio de ficar trocando mensagem, a gente não vai se entender, né? Porque era um monte de informação, né? Como que isso acontece, né? As mensagens geram isso, ó, a Célia está falando justamente isso, falha de interpretação. Então, esse mundo digital, ele traz uma necessidade de indivíduos com uma habilidade de linguagem, de interpretação, às vezes até muito superior. E aí a gente tem que pensar, será que as crianças estão prontas para estabelecerem esse tipo de relação, para utilizarem esse tipo de comunicação, se eles ainda estão desenvolvendo uma comunicação outra? Né? E aí a gente pode até responder, né, Bárbara, uma das perguntas, né, com relação aos bebês, né? Em que idade uma criança pode ficar utilizando, né, o celular e brincando? A gente fala tanto da importância dos bebês, né, de desenvolverem essa interação, né, daquela faixa etária aí, você pode falar melhor do que eu, né, de até os 2 anos, desse desenvolvimento da fala e da linguagem, né? E é um momento onde essa fala e essa linguagem, ela é muito desenvolvida a partir da imitação do outro, desse outro que estabelece um contato, que conversa com ele, e aí a criança fica só ali conversando com a galinha pintadinha. Conversando não tem não, interação, né? O porque que a ela gente não fala conversa. muito porque não tem interação. Ela não interage, ela fica ali naquela posição passiva, né? Só recebendo, aí ela começa a imitar e tu vai, ela sabe cantar meu pintinho amarelinho todinha, né? Porque reproduz, né? Fica naquela reprodução daquela linguagem. Então, será que faz sentido um indivíduo que ainda está num processo de desenvolvimento dessa comunicação, num processo de desenvolvimento dessa linguagem, num processo de desenvolvimento dessa comunicação, utilizar de ferramentas de comunicação e transitar num mundo que demanda um nível de habilidade em termos de interpretação superior? Né? Será que faz sentido? Né? É lógico, não estou dizendo aqui que é para a gente, ai meu Deus, eu ponho meu filho para ver galinha pintadinha, eu sou a pior mãe do mundo. Não, a gente está num mundo onde esse digital existe. Né? Não dá para negar, né?
Não tem como negar, até porque a gente precisa inserir e preparar os nossos filhos para esse mundo, que é um mundo digital também, né? É até Veio para cruel, ficar, né? veio para ficar, e a gente vai ficar fazendo live aí, né? Quando Isso, tiver com que fazer. certeza. Né? Mas a verdade é que esse mundo está aí, e o que a gente precisa é justamente essa educação digital, é saber usá-lo, né? É utilizar da melhor forma, tendo os cuidados, considerando os impactos que ele traz em todas essas áreas, né? Então, ele traz impactos na nossa socialização, ele vai trazer impactos em termos do saber, em termos dos processos de ensino-aprendizagem, né? Ah, mas como que isso acontece, Fabi? Primeiro, pelo excesso de informação. E eu tenho certeza que todos nós passamos por isso nessa quarentena. Eu sou uma que já estou assim, gente, eu queria fazer tanto curso, é tanta coisa que chega para mim. Agora, enquanto eu estava esperando, né, você entrar para a live, quantas outras lives, quantos outros ao vivo, assim, eu queria assistir essa, eu queria assistir essa, eu queria assistir... Esse excesso traz para a gente uma angústia muito grande, né? A gente fica achando que a gente nunca sabe nada, de que tem sempre alguma coisa ainda por fazer, né? Esse mundo de excesso de informação. Porque também é muito rápido, né, Fabiana? Assim, é tudo muito rápido, tudo muito possível, e aí gera uma desorganização, né? Sim. Aí a gente bota celular para despertar porque não pode perder. Eu faço isso. Essa live eu não posso perder, porque só anotar na agenda não dá. Aí meu celular desperta. Aí a gente não lança a postagem de todas, porque senão vai todo mundo enlouquecer. A gente vai lançando devagar. Aos poucos, né? Aos poucos. Que é muita. Hoje em dia está tudo online, então a gente está tendo que fazer escolhas, né? Pois Mas aí, o menor não tem essa capacidade de estruturação. Não tem, né? E essa escolha, essa organização, né, Bárbara, que você está dizendo aí, por exemplo, nas postagens do estímulo, né? A gente vai postando devagar. Por quê? A gente já tem consciência que esse mundo digital, ele traz consigo, né, nesse aspecto do saber, do conhecimento, um excesso de informação, uma velocidade que gera uma ansiedade que não é saudável para ninguém. Então, a gente não vai contribuir com isso, né? Isso já é uma atitude de um olhar para essa educação digital, né? Vamos usar com parcimônia, né? Vamos saber usar de uma forma que não traga para a gente mais prejuízos do que benefícios, né? Então, muda a nossa forma de se relacionar com o saber, porque a gente tem que ter mais cuidado com as fontes que a gente está buscando alguma coisa. A gente ia para a biblioteca, né, Bárbara? A gente é do tempo de fazer pesquisa na biblioteca. Então, a gente procurava aquele livro que na biblioteca, que era uma fonte segura, que era uma fonte recomendada. Hoje, quando a gente pede uma pesquisa na escola para os nossos alunos, a gente tem que antes orientá-los de como fazer uma pesquisa. Porque senão eles jogam uma palavra lá e vão ver de tudo. E eles buscam em todas as fontes. Uma criança ainda não tem um discernimento para saber qual é a fonte segura, qual é a fonte que está trazendo uma informação verdadeira, né? E aí a gente precisa pensar que existe um desenvolvimento cognitivo. Da mesma forma lá, como eu falei, né, da socialização, da linguagem, né, que eu preciso já ter uma certa habilidade de interpretação para lançar mão dessas ferramentas de comunicação, né, para ter essa habilidade de me comunicar e de compreender o outro, de interpretar essas mensagens. Quando a gente está falando de desenvolvimento cognitivo, nesse mundo digital, eu preciso também já ter um nível de desenvolvimento cognitivo que eu possa, no mínimo, discernir o que é certo e o que é errado, né? E aí vamos lembrar lá o meu querido Piaget, que eu sempre volto para ele, né, Bárbara? Quando é que esse julgamento de valor, né, amadurece? Em que momento essa criança tem uma capacidade, um pensamento abstrato, né, suficiente para ela iniciar uma compreensão e fazer um julgamento de valor? É lá nas operações, no pensamento abstrato, lá com os 12 anos, lá na pré-adolescência. Então, eu não posso esperar que, porque a criança aprendeu a ler e escrever, ela já pode entrar na internet sozinha, né, e acessar esse mundo, e que ela vai conseguir fazer um julgamento de valor do que é certo e do que é errado, do que é permitido, do que não é permitido, se aquilo é legal, se aquilo não é legal. Ela não tem nem ainda habilidade cognitiva para isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda
que esse mundo digital, ele é fabuloso, ele é maravilhoso, ele traz pra gente ganhos. Fascinante, né? Ele é, sim, a extensão da nossa mente, ele é, sim, né, essa possibilidade, pensando, né, como ferramenta, e que todas as ferramentas que a gente desenvolve, na verdade, são extensão do nosso corpo. Então, essa rede, na verdade, é a grande extensão de todo o conhecimento, de todo, né, todo o cérebro, de toda a humanidade. Mas no nosso cérebro também tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Tem informação boa e tem informação ruim. Então, se esse indivíduo ele ainda não tem uma capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, ele não pode estar sozinho nesse mundo. E aí é importante que a gente entenda, porque a gente tem a ideia de como a gente está em casa e o celular está ali só na mão, que a criança está segura. Né? Mas você não deixa seu filho de 5, 6 anos andar sozinho na rua? Por que você vai deixar o seu filho de 5, 6 anos andar sozinho na internet? Ah, Fabiana, é um exagero. Na rua tem inúmeros perigos. Na internet também tem, né? E são perigos, e aí a gente entra lá no outro pilar, né? De saúde, né? De saúde física, de integridade física e de saúde mental. Tá? Quando a gente fala de saúde, aí acho que todos nós como pais, aí a gente está sendo bombardeado com essas informações e aí a gente entra num movimento de culpa absurdo. Acho que a Bárbara deve sentir a mesma coisa que eu. Porque quando a gente lê, parece assim, não, só pode 40 minutos por dia. A gente fala, ah, gente, impossível. Nossos filhos ficam muito mais do que 40 minutos por dia, né? Porque quando a gente vai ler as publicações, muitas vezes da área médica, né? Vem uns padrões assim que a gente fala, gente, esse cara não tem filho. Esse cara não sabe. Primeira coisa que a gente pensa é isso. Né? A história, esse cara não sabe. Porque 40 minutos por dia, a criança não começa nenhuma partida de um jogo. A criança não consegue nem escolher qual vídeo que ela vai ver no YouTube. Tamanho é o excesso de informações e tamanhas são as oportunidades, né? Então a gente sabe, aí a gente está sendo bombardeado por essas informações de saúde, que é lógico que a gente tem que levar em consideração. É lógico que a gente tem que... científico, né? E reduzir o máximo possível, mas sem culpa, né? Entendendo o contexto. Vão ter semanas que vai ficar mais, vai ter um dia que vai ficar mais, vai ter uma semana que vai ficar menos. A gente tem que ter essa sensibilidade também dentro de casa para entender aonde o calo aperta, né? E isso, inclusive, para cada filho, porque os efeitos, né, em termos até de saúde para cada criança, pode ser diferente, né? Então, a gente sabe que a gente tem efeitos em termos de visão, e aí várias pesquisas, né, Bárbara, do aumento da miopia, né, por conta desse excesso dos eletrônicos. A gente sabe que tem questões auditivas por conta dessa jossa que a gente está usando direto, né? E a gente está direto com isso. E você sabe que lá no fundão as meninas estavam estudando, inclusive na voz, porque nós que damos aula, nós estamos falando mais alto. Os educadores estão precisando falar mais alto. Então, também está tendo comprometimento de voz. E quem está trabalhando, mesmo que não seja educador, né? Mas que está trabalhando online, também está com prejuízo vocal. O meu marido fala aqui, que ele fala, eu sei quando a sua aula acaba, quando você para de gritar no quarto, né? Tipo, a gente vai falando cada vez mais alto. Então, realmente, traz uma série de impactos aí, em termos de saúde física, né? Toda essa exaustão, a gente sabe que ficar nesse canal online, nesse mundo virtual, é um mundo de muitos estímulos e uma sobrecarga de alguns estímulos em específico, principalmente a visão, né? A gente sabe que essa luz, ela gera uma aceleração em termos, né, de processamento mental, da mesma forma que gera uma aceleração de pensamento, né? Outro dia eu estava conversando com os adolescentes no nosso grupo, né, Bárbara, de pré-adolescentes, e todos eles falam sem parar numa velocidade absurda. E aí eu falei assim, gente, vocês estão falando igual aqueles youtubers, porque os youtubers gamers que eles seguem falam assim. A gente vai classificar todo mundo e fala, nossa, é todo mundo hiperativo. Nossa, meu Deus, né? Mas taquilárico, vai tudo para fora. Vai. Né? E aí você vai vendo como também
conviver nesse mundo traz mudanças nessa comunicação e trazem mudanças em termos de saúde, sim. A gente fica com um pensamento muito acelerado. Como essas crianças não conseguem concluir um raciocínio, né? O pensamento já é hipertextual. Eles saem de um assunto para outro numa velocidade que às vezes a gente não consegue acompanhar, porque nós somos de um pensamento mais linear, né? Eu vou no assunto, eu vou início, meio e fim. Eles não vão assim. Eles vão início, um link para lá, um link para cá, um link para cá, meio, outro link, e às vezes não conseguem chegar no fim, dependendo, né, da faixa etária dessa criança e do grau de envolvimento e de utilização que ele tem desse mundo virtual, que possui essa dinâmica, né? Então, o que é importante? Eu não vou privar o meu filho desse desenvolvimento, dessa nova forma de pensar. Mas eu preciso, de alguma forma, garantir que isso ocorra de uma maneira saudável dentro da faixa etária em que ele está, né? E aí as pessoas sempre perguntam, às vezes, para a gente, com que idade que eu posso dar um celular para o meu filho? Né? Que idade você daria chave de casa para o seu filho? Porque ter um celular na mão, você está dando uma liberdade de entrar e sair no mundo. Né? Porque a gente sabe que depois que deu o celular, qualquer um de nós que deu o celular, sabe que depois que deu, mais. Não tira. E a gente fala assim, eu vou dar só para ele acessar, a gente passa por isso, eu vou dar só para ele acessar YouTube quando estiver em casa. Começa assim, né? Porque aí ele está no Wi-Fi de casa. Só que a gente sabe que depois que a gente deu o dedo, é tudo tão veloz e eles aprendem e consomem com tamanha velocidade, né? Que começa com o Wi-Fi do YouTube e depois vai para o WhatsApp, do WhatsApp já foi... Quando a gente vê, eles já estão navegando mais que a gente. Eles já têm mais aplicativos no celular do que a gente. E isso é interessante, né, Fabiana? Porque, assim, a gente já vinha conversando antes, até mesmo em palestras que nós fizemos ano passado lá na roda de conversa, sobre isso, que a Adriana Caetano até colocou aí. Cada vez mais as pessoas já estavam imediatistas. É o WhatsApp que fica azulzinho que você não responde, né? Assim, a velocidade da resposta, ninguém está conseguindo mais esperar. Isso a gente já falava desde o ano passado. E esse ano, então, com toda essa nova situação que nós estamos vivendo, está mais ainda. Tá mais né? ainda. A Bianca é mãe de 3. Isso. Igual você, mãe de 3. Que nem Tudo eu. em faixa etária, igualzinho. Tem o de 12, o de 10 e o de 3, né? De 4. Ela estava falando assim, que é muito complicado para a família que está trabalhando online nos dias de hoje, né? E controlar o que esses filhos estão vendo, né? E também uma consideração que ela fez, que é muito importante, o quanto que os professores e as próprias crianças estão ficando com dor de cabeça. Sim. A gente estava tendo até aula ontem, segunda-feira na Agaton, falando, né, sobre a tensão dessa musculatura, né? A gente fica, para ouvir, a gente faz assim, né? Esses movimentos desnecessários que a gente tem e a luminosidade que realmente está fadigando, né? E fora, Bárbara, que essa atividade atencional nesse canal digital, ela é diferente, né? Ela demanda um esforço muito maior para a gente manter a atenção. Não é à toa que os pequenos estão reclamando de ficar com essa aula online, né? Porque eu fico focada em apenas alguns estímulos, né? Que é o auditivo e o visual, e eu tenho que ficar ali fazendo um esforço para manter assim. Né? Então, essa dor de cabeça vem, eu vi a Adriana falando assim, a dificuldade de dormir vem também, né? E aí a gente precisa ter esses cuidados, e aí entra a questão da saúde, né? Da gente controlar um pouco até que ponto eu tenho que estar convivendo nesse meio, nesse mundo virtual. Né? Como que eu vou fazer isso com minhas crianças e com os meus adolescentes? Eu concordo, né? Com a mãe de 3 aí, que nem eu, que é muito difícil a gente controlar isso. Não tem como, né? Então, o mais importante, eu acho que antes do controle, né, vem o contato, né, e o acompanhamento. Né? Se a gente entende que fazer parte desse mundo virtual faz parte do desenvolvimento dos nossos filhos, né? A gente vai fazer isso com o mesmo cuidado que a gente faz quando a gente entrega a chave de casa.
Com o mesmo cuidado que a gente faz quando a gente fala assim, agora você vai aprender a andar de bicicleta. Então, para aprender a andar de bicicleta, você tem que usar capacete, você tem que usar isso, você tem que ter cuidado. Primeiro você anda de rodinha, depois você tira a rodinha, né? Todos os aprendizados, né? Todos os contextos, todos os espaços que nossos filhos foram ganhando ao longo da infância e da adolescência, eles não foram treinados para usar de alguma forma? Eles não foram orientados para usar de alguma forma? Quando eu dou palestra para as professoras, eu sempre falo assim, quando você leva a sua turma para o museu, você não explica primeiro o que é o museu, você não diz quais são os cuidados que você tem que ter no museu, que aí vão aquelas crianças de educação infantil, tudo com a mãozinha para trás, assim, né? Que a professora falou que não pode botar a mão em nada. Não pode mexer em nada. Então, aí vai todo mundo de mãozinha assim para trás. O mesmo vale para quando a gente faz a entrada dos nossos filhos nesse mundo digital. Eles precisam entender que é um mundo que tem seus riscos, que existe cuidados, né? Muitas vezes as crianças não sabem, por exemplo, hoje eu passei isso na sala de aula outro dia. Eles esquecem que ali também é uma sala de aula, né? E aí falam coisas como se eles estivessem no pátio brincando. E a gente tem que falar, gente, vocês estão na sala de aula, não é porque é virtual que não tem as mesmas regras. Mas eles são crianças. Isso para eles não é fácil. A gente mesmo, né, tem que se adaptar a esse mundo. Então é importante que a gente faça essa educação, e aí a gente fala aí de uma cidadania digital, né, de uma formação para que essas crianças, desde pequenos, aprendam a usar isso da melhor forma. Cuidando da saúde, e aí nossos filhos precisam saber, sim, que não é para ficar jogando 2 horas direto, porque faz mal. Né? E eles falam, mãe, mas você é chata, mas 2 horas só dá para jogar 3 partidas de Fortnite. Ok, você só vai jogar 3 partidas de Fortnite. Eu sou sua mãe, eu tenho que cuidar da sua saúde, né? E não dá para jogar. Então, você não jogaria 3 partidas de lince do tabuleiro, né? Por que tem que jogar no... Né? Mas é porque os jogos, muitas vezes os jogos eletrônicos, aí é um outro assunto, eles têm esse atrativo, né? Dá são uma feitos tese, para isso, né? Mas a gente precisa, sim, estabelecer esses limites, como a gente estabelece limites para qualquer outra coisa, né? A criança não pode comer 4 barras de chocolate de uma vez só, pode. A gente também não dá limite no doce, né? Não tem toda uma educação alimentar. Então, por que não ter uma educação digital também? E estabelecer alguns limites, tendo essa preocupação com a saúde, né? A saúde física, e aí entra a questão da saúde mental também. A gente, da mesma forma que eu falei do chocolate, né? Que aí a gente consome, mas quando a gente está nesse mundo digital, a gente também está consumindo. A gente está consumindo informação, a gente está consumindo... tem todo o inconsciente aí de consumo de estilos, né? De padrões, de forma de ser, de pensar, né? Toda uma cultura ali que vai sendo passada e de uma maneira muito mais sutil do que aquilo que a gente convive na escola. E aí os efeitos para um cérebro em desenvolvimento, os efeitos para uma identidade em formação podem ser muito danosos, né? E aí a gente acha que é bobagem. Não, mas você está falando de quê, Fabiana? Você está falando de Momo? Você está falando, né, desse pateta novo que chegou aí, né? Esses são riscos de segurança e riscos de saúde mental extremos. E a gente tem que ter muito cuidado, porque essa criança aí imatura não sabe se defender. Os desafios, né? A gente acha que as crianças... Não, ele não vai fazer isso. Eles fazem. Né? E aí a gente não precisa estar só no mundo virtual, não. Acho que andou circulando aí um vídeo que era uma experiência que fizeram. Perguntavam para a mãe, você acha que seu filho vai embora com um estranho no parque? Você viu esse vídeo? E aí as mães falavam, não, ele não vai, meu filho não vai sair com um estranho. Vamos fazer uma experiência? E as crianças iam com o estranho. Né? Da mesma forma que isso acontece no mundo real, isso acontece no mundo virtual. Então é preciso conversar sobre isso, é preciso educar os nossos filhos para darem conta desses riscos, né? E aí, o que eu faço se isso acontecer? Se aparecer o pateta para mim? Desculpa. O que eu faço? Você vai falar com a mamãe.
Tem que ter diálogo, né, Fabiana? Não tem E outro aí, caminho. antes do controle, por isso eu falei lá atrás, antes do controle é o acompanhamento. Eu preciso saber o que meu filho está acessando. Quando eu compro um livro, eu não compro um livro pensando, será que esse livro é adequado para o meu filho ou não? Quando eu vou no cinema, eu também não tenho esse cuidado de que filme que eu vou levar para o meu filho ver. É para a faixa etária dele? É um filme que essa criança já pode assistir? Por que na internet a criança está assistindo tudo sem filtro nenhum? E sem tempo limitado, que eu acho que E é a sem grande tempo questão de limitado. hoje, Não, né? e a grande questão do tempo, né, ela também propicia isso. Se eu fico ali, tô entediado, né, não tenho o que fazer, não tenho outras alternativas, e a gente está vivendo isso, eu vivo isso aqui em casa também. Às vezes eu estou trabalhando, meu marido está trabalhando, elas já acabaram as atividades da Uhum. escola, né, já não tem mais o que fazer, aí quando eu olho, tá uma no celular, outra no tablet, até o pequenininho já tá aqui. Outro dia ele falou, eu não tenho celular. Eu falei, você não tem idade para ter celular. Né? Mas você vê, se ele está pedindo é porque ele está vendo todo mundo no celular, Sim. né? E porque só ele está diferente. A gente sabe que essa é a nossa realidade, mas a gente precisa estabelecer limites e precisa ter cuidados, né, com o que eles estão acessando. Então, acompanhar sempre, esse diálogo sempre, essa conversa franca dos riscos que isso possibilita. E a Lori está falando aqui dos apps. Sim, Laura, existe muitos apps de controle parental. E isso dá para a gente, como pai e mãe, um sossego também, gente. Aí vamos falar do nosso lado, né? Porque ter que todo dia brigar com o filho para sair do jogo, ter que todo dia ter aquele conflito de tá na hora, não é mais hora de acessar o celular, chega, é desgastante, porque a gente também está desgastado. A gente também está vivendo um momento desse excesso de digital, de um cansaço, de uma saúde já debilitada. Então, essas ferramentas, esses aplicativos, e existem aplicativos gratuitos, e existem aplicativos que fazem um controle mais extremo ainda, de inclusive te mandar relatórios do que a criança acessou, que sites ela entrou, que são pagos. Né? Mas existem gratuitos que funcionam muito bem, onde você consegue tanto estabelecer um limite de tempo, né, de que momento, que hora do dia, inclusive, que essa criança vai acessar, né? Porque aí o aplicativo ele trava o acesso da internet, então a criança não vai conseguir mais entrar. Em que hora e em quanto tempo por dia ele vai poder ficar na internet. E aí é muito bom, porque por mais que eu acho que a autoridade tem que continuar permanecendo na mão dos pais, e a gente não pode deixar de assumir essa função enquanto, né, reguladores nesse processo de educação dos nossos filhos, mas é muito bom também quando o chato é o aplicativo, né? O aplicativo que desligou. Não fui eu mais que tive que ficar ali me desgastando, desligou e ele não vai conseguir mais fazer, né? Então, lançar mão da tecnologia também a nosso favor é muito bom, né? E existem esses aplicativos, assim como existem em quase todos os aplicativos, você tem um modelo infantil. Você entra no Netflix, você pode ter um perfil para o seu filho, que é um perfil infantil e que você, inclusive, coloca a faixa etária. Porque aí só vai estar disponível para ele informações e materiais adequados para a faixa etária dele. Né? Então, é muito importante que a gente use também a tecnologia a nosso favor. Porque a gente pode criar um perfil para cada um. E aí sim eu estou exercendo essa cidadania digital. Porque quando eu crio lá para o Dudu, meu filhinho de 3 anos, quando eu entro no Netflix, crio para ele um perfil escrito Dudu, e que eu lá no Netflix configuro que ali é um perfil infantil para faixa etária até 5 anos, só vai aparecer para ele material adequado para a faixa etária dele, e ele já sabe que quando ele vai entrar com o perfil dele, porque aquele que ele pode, aquela é a identidade virtual dele, é uma identidade de criança. Quando ele quiser ver um filme que não está ali, por exemplo, para ele não aparece super-heróis da Marvel, porque ele só tem 3 anos. E vamos combinar que os filmes da Marvel têm um certo nível de violência. Ok. Mas aqui em casa a gente flexibilizou, ele adora super-heróis. A gente vai assistir junto com ele, mesmo que não seja para a faixa etária dele, fazendo essa mediação. Olha, ai não, bater assim não é legal. Nossa, né? A gente vai fazendo aquela mediação, mas ele gosta de ver.
E ele não assiste tudo também, porque não aguenta, né? Não tem esse nível de atenção. Mas ele gosta, as irmãs gostam de assistir. Mas aí ele já sabe que isso vai estar no perfil da irmã mais velha, né? Porque nem para a Laís aparece, porque já é para 12 anos, né? E tá no da papai e da mamãe. Assim a gente está exercitando essa cidadania digital também e ensinando para eles desde pequeno que existe limite. Que a gente vai ganhando mais espaço também no virtual conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente começa a ter mais responsabilidade, né? Porque aí aquela relação de diálogo de confiança, né, Bárbara? Sim. Né? Se eu entrego um celular na mão do meu filho, a gente precisa combinar com ele de que quando acontecer alguma coisa errada, né, ele tem que vir falar comigo, de que eu, como mãe, vou acessar aquele celular a hora que eu quiser, por mais que eu respeite a privacidade, ali é um mundo que oferece riscos. São acordos, né? São acordos que precisam ser feitos. E aí, por isso a gente fala dessa educação digital. Né? E aí entram vários aspectos em termos de segurança. Eu acho que se cada um de nós aqui, quem é pai, quem é mãe, se parar para pensar, será que eu sei o que meu filho está assistindo? Né? E é fácil saber. Outro dia eu fiz uma postagem sobre isso. Entra lá no Google do seu filho e vê quais foram as últimas pesquisas. Vê o histórico de pesquisas. Né? É importante que a gente tenha esse cuidado. O que ele andou pesquisando? E às vezes, né, a Renata está assistindo, a Renata presenciou comigo outro dia também no grupo de adolescentes, às vezes a gente acha que o risco vem só, né, desses perfis, né, ou às vezes dos jogos mais violentos, dos filmes violentos, né, da pornografia, da questão, né, da sexualidade, mas às vezes vem numa música. Né, porque eles acessam de tudo. E aí eles estão lá, acham a música legal, porque na internet não tem filtro de faixa etária, né? E aí tá lá, é uma música que a criança está ouvindo, é um clipe. Aí quando você vai ver o clipe, é uma música de apologia ao suicídio, né? É um clipe que tem toda uma questão corporal, né? Ou relativa à morte, que uma criança, um pré-adolescente de 12 anos, de 13 anos, não vai conseguir ter a leitura, né? Necessária para, de repente, digerir aquilo. E quais são os efeitos em termos de saúde mental para isso? Né? A gente precisa, sim, acompanhar. Não é porque é adolescente que não precisa de cuidado. Agora, é lógico, como você falou, né, Bárbara? Tudo é acordado. Eu tenho que respeitar a privacidade, eu tenho que respeitar também as preferências, porque ele pode não gostar de coisas que eu não gosto. Né? Eles podem gostar de músicas que a gente não gosta. Não é porque eu não gosto que eu não vou deixá-lo ouvir, mas a gente precisa ter esse cuidado, porque eles estão consumindo. E ali eu estou consumindo de tudo. Né? Então, o mesmo cuidado que eu tenho com a educação alimentar, né, eu preciso ter com essa educação digital, daquilo que está sendo acessado. Né? E as crianças, muitas vezes, por não terem muitas vezes esse julgamento de valor, ou por muitas vezes, na ingenuidade, acreditarem que o outro que está lá é um amigo. Né? Meu amigo, eu já falo com ele há 1 ano, jogo com ele todo dia. Eles dão informações. Né? E esse cuidado com a segurança, bem que hoje a maioria das crianças, quando você fala, você pode dar a sua senha para alguém, eles falam, não, senha eu não dou para ninguém, não dou meu endereço para ninguém. Né? Eles já estão, de certa forma, treinados com isso, porque as escolas também estão fazendo esse trabalho, né? Nessa educação tecnológica de alguma maneira, mas eles dão outras informações. Né? As meninas, principalmente, como elas se expõem nas redes sociais. Né? Muitas vezes falam, porque falam, somos mulheres, né? A gente fala pra caramba, a gente mesmo faz isso. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque ao me expor também, né, eu trago para mim uma série de olhares que muitas vezes são danosos, uma série de comentários que muitas vezes também não são legais. Então a gente vê por aí os pais, meu filho tem um canal no YouTube, tá? Mas seu filho vai saber lidar com as críticas que ele vai receber no canal do YouTube? Como é que vai ser para a autoestima dessa criança quando um hater lá entrar e falar assim, isso aí tá uma porcaria, horrível, isso tá ruim. Como é que vai ser? Como é que essa criança vai trabalhar isso?
né? Não estou falando só da exposição de imagem, né? Desses aspectos mais legais, dos riscos da criança dar número de cartão de crédito, né? Da criança sair gastando, que se a gente coloca o cartão de crédito, às vezes as crianças compram um monte de coisa e a gente só fica sabendo quando chega a fatura. Essas coisas a gente passa. Essa segurança a gente até já está mais acostumado a tomar. Mas eu estou falando de uma segurança outra, né? Dessa segurança com a nossa saúde mental, com o desenvolvimento emocional dos nossos pequenos. Será que deixá-los tão soltos nesse mundo digital, né, faz sentido? Será que a gente não está deixando de protegê-los também nesse aspecto? Porque da mesma forma que eles estão lá postando, porque não sei se todos aqui acessam, mas as crianças se agridem virtualmente. O cyberbullying está aí. Sim. Né? Porque eles acabam não tendo os limites, porque não tem uma mediação, não tem um filtro. Então, essa educação digital, ela passa por a gente ter esse cuidado com essas novas formas de socialização, com essas novas formas de saber, com esses cuidados em termos de segurança e esses cuidados em termos de saúde física e mental. Como fazer isso? Através da própria tecnologia, né? Controlando esse acesso em termos de tempo, em termos de conteúdo, né? E aí tem YouTube Kids, né? Tem os controles de perfil que a gente pode fazer nas plataformas que as crianças utilizam. Tem os acordos que a gente pode fazer com as crianças, do tipo, você não pode baixar nada. Tudo que você quiser baixar, você precisa primeiro de autorização. Porque aí passa pelo nosso filtro. Ah, isso pode, isso não pode, isso é para sua faixa etária, isso não é. Porque às vezes lá, né, na Google, na loja da Google ou da Apple, você até tem a idade indicativa, né? Mas não tem nada que proíbe você baixar se você não estiver na idade indicada, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer esses acordos, né, para que esse cuidado em termos de segurança do que a criança e o adolescente está acessando seja possível. Putz, Fabiana, dá um trabalho danado isso. Dá, mas criar dá trabalho, educar dá trabalho, né? Garantir a saúde física e mental dos nossos filhos dá trabalho. Isso é interessante saber, porque a gente já está já com um tempo, 5 minutinhos, mas isso que você falou é interessante, porque assim, aqui tem mães de várias idades, né? E pais também. E a Marcela também, mãe de 3 de várias etapas, né? Ela botou, até para os adolescentes temos que verificar controlando acesso. Ana, né, que é mãe de pré-adolescente, também botou, liberdade e responsabilidade estão diretamente ligados. Porque não tem idade, gente. Isso é para o pequenininho que se botar no excesso pode dar um atraso de linguagem e é para o adolescente que se não controlar e não limitar o tempo, vai dar questões, sim, sociais, relacionais, afetivas, mas é também para a gente. Porque sim, nós, em quarentena, também estamos nesse excesso. E também, né, gerando questões sociais dentro das nossas casas, né? Enfim, com isso tudo. Foi muita informação, Fabiana, você quer concluir? Eu acho que a última fala sua, eu acho até que concluí, por isso que eu peguei desses quatro, né, desses 4 pilares, do quanto é importante, eu acho que é cuidado, é equilíbrio, acho que a palavra é sempre essa, né, é equilíbrio, é buscar apoio, inclusive, muitas vezes, eu não estou conseguindo estabelecer esse limite, eu não estou conseguindo, vamos conversar, busca um apoio, busca uma ferramenta que vai te ajudar, né? Troca com uma outra mãe, seu filho está vendo isso, né? E acompanhe. Entra no mundo do seu filho, porque para a gente é novo, muitas vezes. Mas senta para jogar com ele, vê o que ele está assistindo, qual é a música que ele está ouvindo, né? Olha lá nas últimas buscas, tem uns malandrinhos que já sabem limpar, né? Vão esses apagar, históricos, né? Mas a gente tem como também saber o que acessou, porque se você tem um controle parental, tudo isso aparece para você. Muito importante ter esse cuidado com eles e conosco, né, Bárbara? Que eu acho que é algo que a gente precisa estar aí olhando com todo cuidado. Né? Eu vi aqui que a Jeane entrou, aí vou aproveitar para falar que a Jeane e a Débora Alessandra vão fazer uma live daqui a pouco, às 8h30, lá na FAMAT, né, falando de saúde mental.
e o processo de aprendizado. E a gente falou um pouquinho aqui também de saúde Uhum. mental. Acho que quem quiser engrenar de uma live na outra, sem excessos, É. Ó, mas é uma boa Ana tá dica falando, também. vale outra live, Ana do Agaton. Na verdade, nós vamos fazer uma semana que vem, só que é sobre games, né? Então vamos Falando continuar no assunto ainda desse virtual. mundo digital, né, de tudo isso, que eu Exato. acho que é extremamente importante. E aí tem várias coisas que a gente pode conversar, né, Bárbara? Aí o povo pode mandar Uhum. pergunta no direct, dar outras Isso. sugestões de papo, né? Se deixar, eu fico falando aqui, igual as crianças. Eu achei esse 4S assim incrível. Para quem entrou depois, Fabiana falou do 4S, ó, saúde, segurança, saber e socialização. Adorei isso. São os pilares E da educação são os digital, pilares isso da aí. educação digital, né? Então a gente precisa concluir. Muito obrigada. Olha, as pessoas estão agradecendo. Obrigada. Ó, a mamãe tá batendo Mamãe! palminha. Obrigada. Um monte de gente que eu não vejo há tanto tempo que está aqui presente. A proposta do estímulo é essa, que a gente possa, mesmo que, né, estando cada um nas suas casas, mas que a gente possa estar conversando, interagindo. É muito bom quando a gente vê pergunta, quando vocês interagem, porque é isso que a gente deseja, né? Que a gente possa trocar, que a gente possa conversar. A dor de um minimiza ao mesmo tempo que a gente conversa com o outro, a angústia de um, a dúvida do outro, né? A gente vai fazer roda de conversa, nós vamos fazer roda de conversas para professores, vamos continuar fazendo roda de conversa para os pais. E temos o nosso evento de uma mesa redonda sobre síndrome de Down, Dia 8. dia 8 de agosto. Lori vai fazer uma roda de conversa sobre sexualidade, educação sexual, que tem um monte de gente aqui com filho dessa idade também interessante dessa descoberta, né? Então, assim, vamos continuar conversando sobre aprendizagem. Vai vir uma live também sobre processamento auditivo, central. Então, a ideia é essa. Nós estamos muito felizes por vocês estarem participando. Agradecemos demais. Fabiana, mais uma vez, muito obrigada por estar Eu que aqui. agradeço. Semana que vem a gente está aqui de A novo. gente está Acho que de novo. é quinta, né? Semana que vem ou é quarta? Não, acho que é quinta, né? Não sei, a gente vai. É É quinta. quinta. Então, nós vamos lançar o post depois. Boa noite, gente, para todo mundo que esteve Beijos a aqui. todos. Obrigada, Fabi, foi ótimo. Espero que. Eu acho que, né, o povo está dando um feedback super positivo. E nos vemos nas próximas. Semana que vem a gente se Isso. E encontra se tiverem novamente. perguntas, né, Bárbara, quem sabe a gente pode continuar com Isso, esse assunto que é tão importante para a gente nesse momento. isso. Né? Quem desejar conhecer o estímulo, a gente já está abrindo esquema de rodízio, os profissionais estão já começando a atender. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ir lá, tomar, não pode tomar cafezinho ainda, mas pode conhecer o espaço, porque até isso a gente está limitando, né, Fabi? É uma nova realidade. É verdade. Mas, assim, estamos abertos a, não só virtualmente, né, mas conhecê-los mais de perto. E a gente vai encerrar por aqui, porque semana que vem a gente se encontra A novamente. gente volta. Nós Aí a gente encontramos volta novamente falando sobre games. sobre games. Pano pra manga esse assunto, gente. Com certeza. Não é? Então, ó, beijos, até quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Fabi. Beijo.